noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos então rezar antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, para que nós possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Bem, gente, qual é o assunto que nós vamos abordar hoje? Veja, o nosso canal, ele é dividido assim, a gente está fazendo um estudo do Catecismo da Igreja Católica, tá? Estamos aí estudando sobre Jesus Cristo, já temos aí várias aulas sobre Jesus Cristo. Estamos fazendo um estudo bíblico, estamos pegando lá desde o Gênesis, vamos pegar livro por livro, estamos aí dando um ensinamento sobre a doutrina católica dentro do estudo bíblico da Sagrada Escritura, tá? E eu sempre também pego algum tema aleatório para a gente poder abordar aqui no canal. Já fiz aí vários vídeos aí sobre temas da nossa fé, não é? Fiz aí sobre imagens, sobre Páscoa, Natal, não é? E também eu fiz também vídeos também contando um pouco sobre as religiões. Fiz também aí um estudo sobre o judaísmo, um estudo sobre o cristianismo, fiz sobre o espiritismo, tá? Então eu quero também ver se eu consigo também fazer mais vídeos sobre isso. Mas eu gosto sempre de deixar uma coisa bem clara aqui, eu quero falar mais uma vez. O objetivo não é denegrir a fé de ninguém. O objetivo não é buscar discussão, não é. Qual é o objetivo aqui? É colocar para o católico, porque eu represento a Igreja Católica, como eu já falei aqui. Eu sou um catequista, leigo, né, que represento a Igreja Católica Apostólica Romana, fiel a tudo aquilo que a Igreja ensina. O Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, a hierarquia da Igreja. Tá? Então, veja, o nosso objetivo aqui é mostrar aos católicos aonde que essa doutrina das religiões não bate com a Igreja Católica. Tá? Por que você não pode ser católico e judeu? Por que você não pode ser católico e espírita? Por que você não pode ser católico e protestante? Tá? Você tem que ser católico, simplesmente. Respeitando os outros. Tá? Jamais eu quero aqui arrumar briga e confusão. Não, se você é feliz na sua fé, se você é feliz na sua religião, tudo bem, nós não vamos brigar por isso. Eu só quero colocar aqui, porque às vezes o próprio católico, às vezes ele não sabe, tá? que a igreja ela não ela é contra aquela doutrina ali, e muitas vezes o católico vai para essas, né? O católico, ele às vezes até vai na missa, mas ele vai, né, no espiritismo, ele vai nas igrejas protestantes, não sabendo que ali tem coisas que não batem na doutrina, entendeu? E o que eu quero abordar hoje, gente? Eu quero abordar hoje, eu sei que tem muito católico, tá, que
vamos dizer assim, é atraído, tá? Para o que nós vamos abordar hoje. Então, por isso que eu quero colocar aqui qual é a opinião oficial da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a maçonaria, gente, tá? Muita gente pergunta, por que o católico não pode ser maçom? Tá? Então eu quero falar um pouquinho da origem da maçonaria, por que o católico não pode ser maçom, tá? Eu vou falar pelos católicos. Se tem outras denominações cristãs que aderem à maçonaria, eu não vou me meter porque não é a minha praia, eu não vou falar, né, pelas outras religiões, tá? Eu vou falar pela Igreja Católica Apostólica Romana. Se você é católico, por que você não pode ser católico e maçom? Você tem que fazer uma opção. Ou você é católico ou você é maçom. Eu sei que tem católico que se associa a uma lógica maçônica e vai na igreja. Eu sei que tem. Tá? Mas, às vezes, porque não sabe que a igreja não é a favor da maçonaria. Não é que a igreja não seja a favor. É porque são conciliações diferentes. Tá? A maçonaria não é nem uma religião. A maçonaria não é nem uma seita. A Igreja Católica ela não considera a maçonaria nem uma religião e nem uma seita. A Igreja considera a maçonaria uma sociedade secreta. Tá? E por isso a Igreja diz que o católico não pode ser maçom. E eu vou colocar aqui por um texto bíblico que fala por que o católico não pode ser maçom. A opinião oficial da Igreja Católica, o que a Igreja Católica fala. Quando eu falo Igreja Católica, gente, estou falando o Papa, os bispos, é isso que eu estou dizendo. Tá? Assim como um padre não pode ser político, por exemplo, eu já falei isso aqui. Tá? Muito católico não sabe disso. Mas o padre, o bispo, né? O Papa eu sei que não vai ser mesmo. Mas o padre, né, o diácono, que pertence à hierarquia da igreja, ele não pode ser candidato a nada. Nem presidente, nem governador, nem vereador, nem nada. Por quê? Porque ele é pastor. Tá? Ele é pastor do rebanho. A igreja não pode ser... Por quê? Veja, se o padre ele vai ter que ter um partido. Né? Se ele for do partido A, o partido B vai ser contra ele. Aí ele vai dividir o rebanho. E a igreja, isso não pode acontecer. O padre não pode dividir o rebanho. Então, e outra, a igreja ela tem que cuidar das coisas de Deus. Então, a política é para quê? É para quem é leigo. O católico que é leigo pode ser político, sem problema nenhum. Agora, o padre não pode ser. Mesma coisa é maçom. O papa não pode ser maçom. O padre não pode ser maçom. O bispo não pode ser maçom, o diácono não pode ser maçom. E nem o leigo pode ser maçom. Entendeu? Não pode, eu vou falar daqui a pouco. Entendeu? Então, muita gente pergunta por que, né, que a maçonaria o católico não pode ser maçom. Ok? Então, eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Tá? Primeira coisa, eu quero indicar para você um livro. Por quê? Porque eu não tenho aqui como, vamos dizer, aprofundar nos temas que eu coloco aqui, numa reflexão aqui de 40, 45 minutos, ou no máximo 1 hora. Tá? Então, o livro, gente, você pode aprofundar. E graças a Deus, eu possuo na minha casa um acervo muito grande de livros sobre religião. Graças a Deus. Eu gosto de ler, eu estudo bastante sobre diversos temas. Então, eu queria indicar para você sobre esse tema, se você quiser aprofundar depois. Então, eu quero indicar este livro, Igreja e Maçonaria. Olha aí. Igreja e Maçonaria. Aí tem outro título aí embaixo, Conciliação. É possível conciliar igreja e maçonaria? Não é possível conciliar, gente. Não é. Já estou respondendo para você. Esse livro... Ele é da editora Vozes, ele está na 5ª edição, ele deve já estar até na mais, porque quando eu comprei, ele estava na 5ª edição. Ele é do bispo Dom Boaventura Koppenburg, é o bispo que escreveu esse livro. Tá? Ele é um bispo.
Eu acho que ele até já faleceu, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano, ele já faleceu. Tá? Eu acho que ele já faleceu. Não tenho certeza, mas acho que sim. Então, o bispo Dom Boaventura, ele escreveu esse livro. Um bispo, gente, um bispo da Igreja Católica escreveu esse livro, Igreja e Maçonaria. Conciliação possível? Eu respondo para você, não é possível. Isso quer dizer o quê? Que o católico ele não pode se associar à maçonaria. Se ele se associar à maçonaria, veja, eu vou explicar, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Tá? Eu vou ler o que está na contracapa desse livro. O que o bispo escreveu na contracapa desse livro. Muitos interrogam, é o bispo falando, tá? Muitos interrogam, 2 pontos. Como se apresenta no Brasil a maçonaria terá mesmo princípios inconciliáveis com a vida cristã? Interrogação. Ela é simplesmente uma associação de beneficência? Ela faz caridade? Interrogação. Afinal de contas, o que pretende a maçonaria? Interrogação. Então, são perguntas que o livro fazem que tem aqui no livro que você pode depois ler. Eu não vou poder ler tudo, porque olha só como é que o livro é grande, tá vendo? Ele tem quase 300 páginas, então não tem, é impossível eu falar tudo que tem aqui no livro. Então, eu vou fazer um resumo, lógico. Tá? Eu não vou poder falar tudo que tem aqui. Então, por isso que eu estou falando, se você quiser aprofundar, você pode comprar, deve ter nas livrarias católicas. Ela é da editora Vozes. Você pode encomendar pela internet, se tiver ainda, entendeu? Se você quiser aprofundar sobre isso. Tá? Por que não pode haver conciliação entre a maçonaria e a igreja? Eu vou ler o que está aqui no começo do livro, tá? Vou ler para você. Com a consciente responsabilidade pastoral de bispo da igreja, então é ele falando, é o bispo falando, e o exclusivo propósito de oferecer orientação cristã aos fiéis católicos, né? Então, gente, ele é bem claro, o bispo. Então, ele está falando aqui para os católicos. Tá? Se você não pertence à Igreja Católica, você não é obrigado a seguir isso daqui. Agora, se você é católico, você deve obediência ao bispo. E o bispo está falando aqui em nome da igreja. E eu vou colocar depois aqui que não é só o bispo que fala, não. O próprio Papa, os papas também falam também, né? Contra a maçonaria. Então, vamos ver o que o bispo está falando. Vamos lá. Aos fiéis católicos, o Frei Boaventura, tá? Neste livro, tá? Sobretudo sobre a maçonaria, tá? O católico tem o direito de receber de seus pastores as razões por que a incompatibilidade entre a maçonaria e a igreja. Então, o livro aqui explica por que não pode haver compatibilidade entre a maçonaria e a igreja. Então, aqui o livro explica algumas coisas, eu vou falar aqui, não vou poder falar tudo, porque o livro é muito grande, depois você pode aprofundar se você quiser. Tá? O autor, aí aqui, né, ele fala, né, que o autor pede a Deus, né, e aos leitores, né, a iluminação do Espírito Santo, tal, entendeu? E ele fala aqui por que a maçonaria fascina tanto as pessoas, entendeu? Aí aqui ele fala que ele respeita, né, aqueles que são maçons, né? A gente, vamos dizer assim, todos nós temos que respeitar. Se você conhece alguém da sua família, amigos, conhecidos, que são maçons, não é por causa disso também que você vai deixar de falar com eles. Não é esse o objetivo aqui, gente. O objetivo aqui é colocar para o católico que ele não deve ser maçom. Mas se você não é católico, tá? Tudo bem, quem não é católico pode, sem problema nenhum. Agora, se você é católico, praticante, você não deve ser maçom. Tá? Porque não é compatível com a igreja. Entendeu? A presente investigação
chegou a uma evidente conclusão. A Igreja Católica e a maçonaria são, de fato, em seus princípios, duas entidades inconciliáveis. Então, gente, a Igreja e a maçonaria, elas não conciliam, elas não têm o mesmo pensamento, por isso que não pode conciliar, ok? Isto, porém, não quer dizer que não haja possibilidade de um diálogo entre um católico e um cidadão filiado a uma lógica maçônica, aquilo que eu falei. O fato da igreja não aprovar a maçonaria não quer dizer que nós somos inimigos. Antigamente, não. Antigamente era hostil a relação entre a igreja e a maçonaria. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas hoje não. A igreja tem, assim como a igreja hoje tem um diálogo, né, com as outras religiões, né? Eu já expliquei aqui, gente. Tá? A igreja católica, ela hoje busca um diálogo com todas as religiões, seja ela cristã ou não cristã. Só que tem diferença, lógico, né? Com, por exemplo, as igrejas ortodoxas e a igreja protestante, aí já não é um diálogo, aí é um ecumenismo. Por quê? Nós temos Jesus como Deus. Então, aí é um diálogo que dá para conversar um pouquinho mais. Já com as outras religiões, já é mais difícil, que não tem Jesus como Deus. É o islamismo, é o judaísmo, mas a igreja mesmo assim tenta conversar. O budismo, o espiritismo. E a maçonaria não é nem uma religião, é uma sociedade secreta. Mas a igreja também busca hoje um diálogo respeitoso, o que não acontecia antigamente. Isso aí a gente tem que dizer aqui. No começo, a igreja e a maçonaria, eles tinham uma relação bem complicada. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Sobre uma possível conciliação, encontrará o leitor as necessárias informações no último capítulo do livro. Então, no último capítulo do livro aqui, o bispo vai explicar que não é possível uma conciliação entre a maçonaria e a igreja. Conciliação, gente, em termos de doutrina, em termos de unir, vamos dizer assim. São duas coisas totalmente diferentes que não dá para unir. Maçonaria com a igreja. Não dá. Tá? Eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar um pouco da história da maçonaria. Tá? Como é que ela começou, entendeu? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tá? Aí depois eu vou colocar, então, os pontos de divergência, por que a igreja não é a favor da maçonaria, por quais pontos que divergem, e no final eu quero colocar aqui o que os documentos da igreja falam, e eu quero colocar aqui um texto da Bíblia que diz por que também o católico não deve ser maçom. Tá? Então, vamos lá, vamos por partes, tá? Para a gente poder entender, tá, gente? Porque tudo a gente precisa de um entendimento para a gente também não sair também dizendo, mas por que não pode? Por que não pode haver essa conciliação? Qual é o empecilho? Então, o nosso objetivo é esse, chegar para você entender o porquê que as duas não são compatíveis, a igreja e a maçonaria. Para isso você tem que entender, então, a origem da maçonaria. Vamos lá. A maçonaria, ela começou na Idade Média, tá? Com os... maçonaria, gente, vem de maçom. Maçom quer dizer tipo como se fosse um pedreiro, vamos dizer assim. Então, ela começou na Idade Média, tá? Que o povo fala aí que é a Idade das Trevas. Que Idade das Trevas? Coisa nenhuma. A Idade Média foi maravilhosa. Né? Eu já falei aqui sobre a Idade Média, foi uma... Claro que teve coisas erradas, teve como existe hoje, como existiu nos outros períodos da história. Mas não é essa a Idade das Trevas que o povo fala, nada disso, entendeu? Pelo contrário, houveram coisas maravilhosas na Idade Média. Agora, claro que houveram também coisas que não foram tão boas, entendeu? Então, a maçonaria, ela começou na Idade Média, ok? Então, como é que ela começou? Ela começou porque o maçom era tido como o quê? Pedreiros que ajudava a construir o quê? As catedrais das igrejas católicas, porque só existia a igreja católica nessa época, não existia outra igreja, não existia igreja protestante, não existia... a igreja ortodoxa já existia na Idade Média,
tá? Mas era a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Os pedreiros que ajudavam a construir as catedrais, tá? As arquiteturas da Idade Média, as casas. Só que nessa época, gente, vamos dizer assim, era a Igreja Católica que comandava, vamos dizer assim. Não é igual hoje, que há essa separação de igrejas como há hoje, entendeu? Só que o que acontece? A maçonaria, ela começou a ser uma... esses construtores, vamos dizer assim, eles começaram a fazer as suas reuniões, vamos dizer assim, secretamente, entendeu? Eles tinham lá o seu grupo, o senhor... a gente sabe, gente, que o maçom, ele, vamos dizer assim, pobre não participa da maçonaria, a gente sabe disso. E na Idade Média também. Quem que participava do começo ali da maçonaria? Era quem? Eram os senhores feudais, não é? Eram aquelas pessoas que tinham realmente poder aquisitivo, dinheiro, vamos dizer assim. Pobre não participava da maçonaria, entendeu? Então, vamos dizer assim, eles começaram a ter reuniões, vamos dizer assim, secretas, vamos dizer assim, ok? Então, aí já houve uma primeira ruptura com a Igreja Católica. Por quê? Porque o cristianismo ele não pode ser secreto. Aí está o primeiro ponto de divergência entre o cristianismo e a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta. Eu vou explicar sobre isso. No cristianismo, não. O cristianismo não pode ter nada secreto. Não. Eu vou explicar por que não pode. Entendeu? Aí depois a maçonaria começou a se espalhar. Ela começou lá na Europa, mas depois ela se espalhou. Com o descobrimento do Brasil, ela se expandiu para a América, né? O Brasil, inclusive também, à medida, né? Nos outros séculos, 16, 17, 18. No século XVI, houve a Reforma Protestante, que eu já falei aqui. E a Reforma Protestante, ela foi contra a Igreja Católica. Todos nós sabemos disso, que Lutero ele foi contra a Igreja, entendeu? E como Lutero era contra a Igreja Católica, ele queria acabar com a Igreja, acabar com o papado, a maçonaria aderiu a isso também, quis também, vamos dizer assim, acabar com o catolicismo, porque o catolicismo combatia a maçonaria, a Igreja combatia a maçonaria. Então, havia aí uma vamos dizer assim, uma briga, vamos dizer assim, vamos usar a palavra correta. Então, maçonaria e igreja não se davam bem. Tanto que a Igreja Católica dizia que se o católico fosse maçom, ele era excomungado da igreja. O que é isso? Excomunhão quer dizer fora da igreja. Ex quer dizer fora. Ex-casado, quer dizer, não é mais casado. Ex-emprego, não está mais naquele emprego. Então, excomungado, ou seja, fora da igreja. Então, antigamente, se a pessoa fosse maçom, ela era excomungada da igreja, não podia participar da igreja. Hoje em dia, a igreja já não excomunga mais quem é maçom. Mas a igreja fala uma outra coisa, que eu vou falar daqui a pouco. Mas então, na idade ali contemporânea, na idade média e contemporânea, com o surgimento da Reforma Protestante, que foi contra a Igreja Católica, a maçonaria também entrou por esse lado e começou a haver aquela briga entre a Igreja Católica e a maçonaria. Uma começou a falar mal da outra, vamos dizer assim, e acabou que houve essa antipatia entre igreja e maçonaria. Hoje, como eu falei, graças a Deus, há esse respeito, mesmo a igreja continua dizendo que não pode haver uma conciliação entre igreja e maçonaria, mas hoje pelo menos tem um respeito, não tem mais briga igual tinha antigamente, tá? Graças a Deus, porque hoje a igreja quer um diálogo, não só com a maçonaria, mas também com todas as religiões, como eu já falei aqui. Graças a Deus, hoje há esse diálogo, entendeu? Então, gente, um pouco então da história, um pouco da maçonaria, foi um pouco disso, tá? Aí você vai me perguntar, então,
Por que, então, que a igreja sempre combateu a maçonaria? Por quê? Veja. Primeira coisa, porque a maçonaria é uma coisa secreta, é uma sociedade secreta. Não é nem uma religião, não é nem uma seita, é uma sociedade secreta. E o cristianismo, ele não aceita nada que seja secreto. Entendeu? Então, por exemplo, para você ser, vamos falar hoje, para você ser um maçom hoje, primeiramente, o maçom ele não aceita mulheres, tá? Então aí já faz uma exclusão, tá? Só pode homens, ok? Primeira coisa, não pode mulher, tá? Quem é maçom aí sabe, quem conhece maçom sabe que as reuniões as mulheres não podem participar. Segunda coisa, o maçom ele tem que ter uma religião, vamos dizer assim. Ele não pode ser ateu. Aí você vai me dizer, mas isso é uma coisa boa. Por um lado é bom, mas por outro não é. Porque é uma mistura. Aí é um sincretismo religioso. Entenderam? Você vai dizer assim, mas é melhor ter uma religião do que não ter. Se você quiser ver por esse lado, tudo bem. Se você quiser ver por esse lado, a igreja não vai te obrigar. Agora, o fato de um maçom exigir que uma pessoa tenha uma religião não quer dizer que você possa participar daquilo ali. Igual eu falei, tudo bem, não aceita um ateu, mas aceita, se a pessoa professar qualquer credo, eles aceitam, mas aí vira uma mistura. Aí não é mais, aí o cristianismo não é mais a única fé. Aí então aceita o judaísmo, aceita o islamismo, aceita o budismo, aceita o espiritismo. Então qualquer pessoa que professe uma religião pode ser maçom. Aí vai fazer uma mistura. É o que a igreja chama de sincretismo religioso. Tá? A igreja católica não aceita isso. O cristianismo não aceita isso. Fazer uma mistura de religião. Entendeu? Não. Assim, não. Você tem que professar uma só fé. Seja ela qual for. É o que eu estou falando. A igreja católica ela só aceita o catolicismo. Mas o protestantismo, para ele, o protestantismo é a verdade. Então, eles professam o protestantismo. O islamismo, para eles, a verdade é o islamismo. Eles professam o islamismo. O budismo é a mesma coisa. O judaísmo é a mesma coisa. E a gente respeita. Mas não tem uma mistura como tem na maçonaria. Ali tem de tudo. Se a pessoa professa uma fé, ela pode ser maçom. Então, está errado também. Tá? Então você ali não aceita mulher, não aceita ateu, mas aceita todo tipo de religião. Desde que você acredite num ser supremo, vamos dizer assim. Ok? Outra coisa, tudo que acontece ali na reunião, você não pode falar para ninguém. Por isso que é secreto. É uma sociedade secreta. Não é nem uma seita. Por quê? Uma seita, a pessoa ainda pode ir lá e até filmar, dependendo da seita. Entendeu? Agora, na maçonaria, você não pode. É uma coisa que você... tudo que acontecer ali tem que ser sigiloso. Entendeu? E a igreja não aceita isso. Entendeu? Não aceita isso. Tá? Nós vamos ver por quê. Entendeu? Então, só aí, gente, já tem muita coisa aí que não bate, tá vendo? Tudo isso aí o cristianismo não aceita. Outra coisa, o espiritismo, o cristianismo, ele não exclui ninguém. Não. A maçonaria exclui a mulher, entendeu? Exclui o ateu. Tá? A igreja não exclui ninguém. A pessoa, se a pessoa faz uma opção, tudo bem, a igreja respeita, mas o cristianismo não pode excluir ninguém. Jesus não excluía ninguém. Por que exclui? Entendeu? Então, e isso de ser uma coisa secreta, que ninguém pode saber, isso aí não é correto isso, gente. Se é secreto, é porque acontece alguma coisa ali que a gente não pode saber. Por quê? Por que ninguém pode saber? Nem as mulheres, né? Igual nem a minha mulher pode saber. Eu não posso contar nem para minha mulher. Entendeu? Então é uma coisa, entendeu? Estranha. Tá? Por isso que eu estou falando, realmente é uma coisa secreta, uma sociedade secreta. Então, realmente, não é compatível com o cristianismo. Realmente não é. Entendeu? Agora, veja, outras
outros pontos que não batem com a nossa doutrina. Por exemplo, eles acreditam num ser supremo, tá? Mas olha só, tá? Vou ler para você. Doutrina maçônica. A primeira coisa da doutrina maçônica. Existe um ser supremo conveniente denominado grande arquiteto do universo. Gente, chamar Deus de o grande arquiteto do universo pelo menos é estranho, tá? O nosso Deus tem nome. É Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Agora, grande arquiteto do universo, para mim, que sou leigo, eu não faço parte da hierarquia da Igreja Católica. Eu estou falando por mim, a minha opinião pessoal. Chamar Deus, eu jamais chamaria Deus. Você já pensou você estar numa igreja e chamar, meu grande arquiteto do universo, me faça cura minha mãe. Não é estranho chamar Deus de o grande arquiteto do universo? Eu prefiro chamar Deus de meu pai. Não é muito melhor? Meu pai amado e querido, né? Não é muito mais, não soa muito mais familiar, muito mais bonito do que chamar Deus de o grande arquiteto do universo? Deus é muito mais do que isso, gente. É um jeito, para mim, estranho de se referir a Deus. Não é compatível com a nossa fé cristã, gente. Deus é muito mais do que isso. Deus é o soberano, Deus é o onipotente, onisciente, onipresente, que são adjetivos muito mais bonitos que nós damos a Deus do que o grande arquiteto do universo. Vocês me perdoam. Então, para nós, esse nome, para mim, fica esquisito. Eu não gostaria de participar de um evento onde chamasse Deus de o grande arquiteto do universo. Eu preciso chamar Deus igual eu sempre chamo Deus, né? O meu Pai, o meu Jesus, o Divino Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade, né? Eu acho muito, muito mais bonito do que o grande arquiteto do universo. Então, para mim, já sou estranho. Entendeu? Então, gente, o próprio jeito de se referir a Deus é estranho, entendeu? E tem mais coisas aqui que eu não vou colocar porque vai ficar repetitivo. É mais ou menos aquilo que eu já falei para você, entendeu? Eu já... Eles, vamos dizer assim, eles aceitam, desde que você professe vamos dizer assim, uma religião, seja ela qual for, tá? Mas eles não têm, assim, vamos dizer assim, uma doutrina certa. Eles aceitam tudo, desde que você professe uma crença. Então é uma mistura, vamos dizer assim. Não é igual no catolicismo. Agora, gente, estou falando para os católicos. Nós, católicos, temos uma doutrina. Aquela doutrina, para nós, é a correta. Sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre os anjos, sobre os santos. Igual a gente está estudando aí no catecismo, na Bíblia. Nós temos uma doutrina. Nossa doutrina é essa há 2000 anos. Já na maçonaria, não. Além de ser uma coisa secreta, o ritual ali é secreto, entendeu? Ali eles aceitam de tudo. Desde que você professe uma fé, então ele aceita o católico, ele aceita o protestante, aceita o espírita, aceita um judeu, né? Desde que você professe uma religião, vai haver uma mistura ali, um sincretismo, tá? E eles não têm uma doutrina específica, tá? Em relação ao próprio Deus, igual nós temos. O nosso Deus é um, mas é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa é a nossa doutrina. Na maçonaria não tem isso, tá? Não é uma coisa que você sabe qual é a doutrina da maçonaria. Você não sabe. Por quê? Porque é secreto. Tudo ali, tudo que acontece ali é secreto, em termos de culto. Você não sabe o culto que é prestado ali, porque você não pode falar para ninguém. Entendeu? É uma coisa secreta, tá? E lembramos, né, um ditado que não é cristão, mas aqui vale. A curiosidade matou o gato. Né? Então, quer dizer, às vezes você vai entrar num lugar desse, eu vou entrar como curiosidade. Cuidado, gente. Você vai deixar uma coisa que você já sabe, né? O cristianismo já está aí há 2000 anos,
Você já sabe o que é, você adere se você quiser, para entrar numa coisa que você não está sabendo, porque é secreto. E você entrando ali, até para você sair, você não sabe como é que você pode sair depois. Porque mesmo você saindo, você não pode contar o que acontece ali. Então, é uma coisa que você é uma coisa a se pensar. Entendeu? E eu falo por mim, eu jamais entraria numa coisa dessa, sem saber onde eu estou entrando. Não, eu jamais vou entrar numa coisa que eu não sei se é boa ou se é ruim. Pode ser boa, mas pode não ser. Será? E aí? E se não for? E se for, e se tiver coisas ali contrárias à minha fé? Eu vou ter que continuar ali. Ou mesmo que eu saia, eu vou ter que guardar, eu vou ter que ficar com a minha boca fechada. Mesmo que eu veja coisa errada ali, eu vou ter que ficar quieto. É isso que você quer para você? Ah, para mim não dá. Entendeu, gente? Então, por isso que então o católico não pode ser maçom. Agora eu quero colocar o que a Igreja Católica fala da maçonaria. Eu falei um pouquinho da história da maçonaria, o porquê que a gente não deve entrar, não é? Os conceitos lá, que a gente não sabe muita coisa. A gente sabe que Deus, para eles, é o grande arquiteto do universo. Tá? Mas a gente não sabe a doutrina deles, porque é uma coisa secreta. Agora eu quero falar o que a Igreja Católica fala para os católicos sobre a maçonaria. Tá? A opinião da Igreja Católica. Quando eu falo igreja, gente, eu falo o Papa, os bispos, tá? A hierarquia da Igreja Católica. Então vamos lá. A maçonaria atrai muitos católicos, infelizmente. Infelizmente. Então a Igreja reconhece isso. Tá? Embora a Igreja proíba, olha aí, gente, a Igreja proíba. Se você é católico praticante, eu não estou falando católico de boca, não, tá, gente? Estou falando se você é um católico praticante, que obedece à sua igreja. Lembrando que a igreja, gente, é o corpo de Cristo. Jesus falou bem claro: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10,16. Então, lembrando que o católico que desobedece à igreja está desobedecendo o próprio Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Veja, estou falando para os católicos, praticantes. Ok? Então, vou repetir. A maçonaria atrai muitos católicos, infelizmente, embora a igreja proíba que o fiel católico se associe a uma loja maçônica. Então, a igreja não aceita que o católico seja maçom. Então, se você sabe disso, então você está desobedecendo a igreja. Com todo o respeito que devemos a cada pessoa, tá vendo? Em face à sua opção, você é livre. Mas depois você sabe, né? Você vai ter. Tudo, gente, na vida tem causas e tem consequências, mas você é livre, a escolha é sua. Mas a igreja coloca a visão dela e depois você decide. Em face à sua livre opção, devemos, contudo, lembrar aos que querem ser autenticamente católicos, autenticamente, por isso que eu falei, para o católico praticante, eu não estou falando do católico de boca, gente. Infelizmente, nós temos muito católico de boca. Eu estou falando porque eu sou católico, eu posso falar. Graças a Deus, eu não sou um católico de boca, eu sou um católico praticante. Se você é praticante, então você deve ouvir isso aqui com o devido carinho, devido respeito. Tá? Não estou falando desses católicos aí que não vão à igreja, que não rezam, não estou falando desses, não. Tá? Não estou falando desses, estou falando de você que é católico mesmo. Tá? Que veste a camisa de católico. Ok? Que a filiação à maçonaria é considerada pela Igreja Católica pecado grave. Olha aí, então, para a Igreja Católica, quem vai para a maçonaria comete pecado grave. Estou falando para os católicos, palavra oficial da Igreja. Já que as concepções de Deus e religião, já expliquei, tá? Assim como o processo de iniciação secreta, olha aí, tá vendo? Lá tudo é secreto. Imposto aos membros, não se coadunam com as noções do cristianismo, por causa daquilo que eu já expliquei. No cristianismo não existe nada secreto. E lá tudo é secreto.
relativos a Deus e aos sacramentos. Então, quando você vai na igreja, tudo ali não é nada secreto. Quando você vai participar de uma missa, né? Quando você vai participar de um grupo de oração, quando você vai participar de um sacramento, tudo ali para todo mundo ver. Você pode filmar, você pode tirar foto, não é nada secreto. Na maçonaria não é tudo secreto, você não pode fazer nada disso. Então, por isso que não pode haver conciliação, entendeu? Isso aqui que é importante. Ó, a igreja tem uma posição oficial sobre o assunto, que foi firmada pelo pronunciamento da Santa Sé, ou seja, do Vaticano, em 26 de novembro de 1983. Olha aí, ó, tem 38 anos. Por ocasião da promulgação do atual Código de Direito Canônico pelo Papa São João Paulo II. O que quer dizer isso? Que em 1983, o Papa João Paulo II, ele, através do Código de Direito Canônico, que é o Estatuto da Igreja, pena que eu não tenho ele aqui agora para te mostrar, o Código. O Código, gente, é o Estatuto da Igreja. Tudo aquilo que o católico pode ou não pode fazer. Não estou falando só o leigo, não. O Papa, os bispos, o padre, o diácono e nós, leigos. O Código de Direito Canônico traz tudo que o católico pode ou não pode fazer. Tá? Então, o Papa João Paulo II, em 1983, através do cardeal Ratzinger, sabe quem que é o cardeal Ratzinger? O Papa Bento XVI, que na época era cardeal. Tá? Lembrando que o Papa João Paulo II morreu e entrou o Papa Bento XVI como Papa, antes do Papa Francisco. E ele era cardeal e era prefeito da Congregação da Fé do Vaticano. Então, tudo aquilo que o Papa queria fazer, o Papa João Paulo II, ele mandava o Papa Bento XVI. Por quê? Porque o Papa Bento XVI, gente, era um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Já falei várias vezes isso aqui. O homem é uma enciclopédia. Então, o que o Papa Bento XVI, na época, através do Código de Direito Canônico, que foi aprovado pelo Papa João Paulo II, disse, quero ler para você. Tem se perguntado se mudou o parecer da Igreja a respeito da maçonaria, pelo fato de que no novo Código de Direito Canônico ela não vem expressamente mencionada como no Código anterior. Por quê? Porque no Código anterior, antes desse, é aquilo que eu falei, a Igreja dava excomunhão para quem fosse maçom. Aqui não, aqui o Papa João Paulo II tirou isso, ou seja, ele não excomunga mais a pessoa. Mas isso não quer dizer que a pessoa possa ser maçom, não. Ela só não está excomungada, ou seja, fora da igreja. Ela não está expulsa da igreja. Mas ela continua não podendo ser maçom. Entendeu? Esta sagrada congregação quer responder que tal circunstância é devida a um critério redacional, aquilo que eu expliquei, tá? Aí aqui ele começa a explicar, gente, tem muita coisa aqui, eu vou vamos dizer, resumir por causa do tempo. Permanece, portanto, imutável quer dizer, não mudou, o parecer negativo, olha aí, negativo, da Igreja a respeito das associações maçônicas, ou seja, a Igreja continua não aceitando que o católico seja maçom. Pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja. Já expliquei por quê. E por isso permanece proibida a inscrição nelas, ou seja, o católico é proibido de se inscrever na maçonaria. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave. Gente, isso é muito sério. Tá? É a Igreja falando. Tá? Aí fica a teu critério, obedecer ou não. E não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Então, se você é maçom, você não pode receber a comunhão, você não pode comungar. Aí você escolhe, você quer ser maçom ou você quer receber Jesus? Aí você escolhe. Tá? Não compete às autoridades eclesiásticas, ou seja, a igreja, locais, pronunciar-se sobre a natureza das associações maçônicas, com um juízo que implique condenação e outras coisas,
segundo a mente da Sagrada Congregação, do dia 17 de fevereiro de 1981. O sumo pontífice João Paulo II, olha só, agora é o Papa falando, durante a audiência concedida ao cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, aprovou a presente declaração. Então, tudo aquilo que o Papa Bento XVI escreveu, o Papa João Paulo II aprovou, o que eu acabei de ler. Definida em reunião desta congregação e ordenou a sua publicação. Então, o Papa João Paulo II assinou embaixo tudo que o Papa Bento XVI na época falou e disse que era para poder colocar isso para os fiéis. Então, gente, aí fica a teu critério. Ou você obedece à igreja e ao Papa, ou você aí fica a teu critério. Tá? É importante notar que a declaração da Santa Sé afirma que estão em pecado grave e não podem aproximar-se da comunhão. Isso é muito sério para os católicos. É a palavra oficial da igreja. Tá vendo? Então, aí, gente, a decisão é sua. Dom Estevão Bittencourt. Quem é Dom Estevão Bittencourt, gente? Foi um monge que já faleceu, está em processo de beatificação e canonização. Tá? Foi um ótimo bispo brasileiro. Acho que ele não nasceu no Brasil, mas viveu muitos anos no Brasil. Tá? Ele escreveu muitos anos a revista Pergunte e Responderemos. Olha o que o Dom Estevão falou. A maçonaria professa a concepção de Deus como deísta. O que quer dizer isso? Ou seja, a que a razão natural pode atingir, admite a religião na qual todos os homens estão de acordo, deixando a cada qual as suas opiniões particulares. Ou seja, não tem uma doutrina, cada um pode seguir a sua. Entendeu? Aquilo que eu falei, faz uma mistura de religião. Você pode seguir a sua, eu posso seguir a minha. Não é mais a igreja católica, protestante, espírita, não. Cada um faz a sua religião, a sua fé. Entendeu? Esta noção de Deus e de religião é vaga e não condiz com o pensamento cristão, que reconhece Jesus Cristo e as grandes verdades por ele reveladas. Então, se eu posso ter a minha religião, então eu não preciso de Jesus. Por quê? Se eu posso fazer a minha fé, eu posso fazer a minha religião, não preciso de Jesus. Por quê? Entendeu? Tá vendo o perigo? Cada um pode ter a sua fé. Você faz a sua fé. Né? Você pode ir hoje na igreja católica, amanhã no protestantismo, no espiritismo, você pode fazer essa mistureba toda. Entendeu? É o que eu falei, gente, é o sincretismo religioso. Entendeu? Além disso, tanto a maçonaria regular como a irregular tem o seu processo de iniciação secreta, já falei. Propõe o aperfeiçoamento ético do homem através da revelação de doutrinas reservadas a poucos e recebidas dos grandes iniciados do passado, entre os quais alguns maçons colocam o próprio Jesus Cristo, celebram também ritos de índole secreta ou esotérica. Olha aí, olha o que o Dom Estevão está falando. Ali tem doutrina secreta e esotérica. Por quê? Porque faz uma mistura. Então, qualquer um que professe que acredita em Deus pode participar. Quantas pessoas aí que eu vejo que falam que acreditam em Deus, mas praticam esoterismo? Astrologia, né? Horóscopo, e acredita em Deus, fala que acredita em Deus. Então, se eu chegar lá e falar, eu acredito em Deus, mas jogo minhas cartas, meus búzios, eu posso ser maçom. E aí? Aí faz uma mistura danada. Entendeu, gente? Onde está o perigo? Continuando aí. Que vão sendo manifestados e aplicados aos membros novatos à medida que progridem nos graus de iniciação. Ora, um tal processo de formação contrasta com o que o cristianismo professa. Este não conhece verdades nem ritos reservados a poucos. Não. Aquilo que eu falei, o cristianismo é para todos, não é só para alguns. Ele não exclui ninguém. É isso que ele está falando. Nada tem de oculto ou esotérico. Foi o que eu falei. Na Igreja Católica, você não tem nada oculto nem esotérico. Você pode participar à vontade, você vai ver lá o que é praticado lá na igreja.
Não tem nada esotérico e oculto. Você pode participar, pode filmar, pode tirar foto, entendeu? Sem problema nenhum, coisa que lá não pode. Tá? Outra razão muito séria que Dom Estevão levanta para mostrar ao católico que não se faça maçom é esta. 2 pontos. Qual? Quem se filia a uma sociedade secreta não pode prever o que lhe acontecerá, foi o que eu acabei de falar. Né? O que se pedirá ou imporá a você. O que eles vão te pedir? O que eles vão te impor? Você não sabe, é secreto. Depois que você entrou ali, já era. O que ele falar para você, você vai ter que acatar. Você quer isso para você, para sua vida? Eu não quero. Não sabe se será fácil guardar sua liberdade de opções pessoais. E se ele propor alguma coisa ali que é contra aquilo que você acredita? Você vai ter que fazer. Você fez um juramento ali. Embora tencione manter fidelidade a seus princípios íntimos, pode-se ver encruzilhadas constrangedoras, foi o que eu acabei de falar. Quem desejar compreender melhor as razões pelas quais a igreja, como mãe cautelosa, então a igreja é mãe, então a igreja quer te orientar. A igreja não é má, a igreja não está fazendo isso por maldade, a igreja está fazendo você pensar. Agora, a liberdade é sua, a decisão é sua. Tá? Proíbe os seus filhos de se associarem às lojas maçônicas. Aí aqui ele indica, então, o livro que eu mencionei aqui, tá? O livro Igreja e Maçonaria, que eu indiquei para você e vou indicar novamente. Ó. Igreja e Maçonaria. Tá vendo? Se você quiser aprofundar. E para encerrar, nós já estamos aí com 50 minutos, eu quero colocar aqui um texto da Bíblia para você colaborar com tudo aquilo que eu já falei. Mateus, capítulo 10. Se você tem sua Bíblia aí, me acompanhe. Mateus, capítulo 10, versículo 26. Mateus, capítulo 10, versículo 26. O título aqui na minha Bíblia, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, tá, gente? O título da minha Bíblia está assim: falar abertamente e sem medo. Isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente for falar, tem que falar para todos, abertamente e sem medo. Não tem esse negócio de falar só para alguns, secreto, numa reunião só que poucos podem participar, nada disso. Vou ler para você. Jesus falando, tá, gente? Versículo 26. Não tenhais medo deles. Deles quem? Daqueles que perseguem o cristianismo. Portanto, pois, nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Jesus está falando. Os que vos digo às escondidas ou às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, ou seja, né, secreto, proclamai-o sobre os telhados, ou seja, proclamai para todo mundo ouvir. Tá? Aqui na minha Bíblia, aqui no comentário embaixo, está escrito assim: assim, o que importava é que falassem abertamente, ou seja, para todo mundo ouvir. Então, depois você lê aí, Mateus capítulo 10, versículos 26 e 27. Então, Jesus mesmo diz que é para falar para todos, é para falar abertamente, não é para falar nada escondidas, nada secreto. Jesus falando. E ele fala que é uma coisa importante. Nada vai ser oculto. Nada vai ser, não será descoberto. Ou seja, tudo aquilo que for feito vai ser descoberto. Então, eu estou entendendo que mesmo se você fizer alguma coisa secreta, de bom ou de ruim, vai aparecer. E vai aparecer aonde? No que a igreja chama de juízo final. Por isso que existe o juízo final. Quando a gente for estudar sobre escatologia, eu vou explicar essa questão de juízo particular e juízo final. E a igreja ensina que no juízo final vai ser o acerto de contas, onde Deus vai acertar conta com tudo e com todos. E tudo aquilo que não foi falado abertamente vai ser revelado. Tá? Então, gente, não tem esse negócio de secreto, de, vamos dizer,
Não existe isso. Um dia vai aparecer. Se não aqui, no juízo final vai aparecer. E aí? Vai ser muito pior. Porque no juízo final, diz bem claro, Jesus vai estar ali presente, toda a humanidade reunida diante dele. E você vai ter que falar tudo aquilo que você escondeu. Só uma coisa você não vai precisar falar. O pecado que você já confessou, já se arrependeu e já confessou, a igreja ensina que você não vai precisar falar de novo, porque o sangue de Cristo já apagou. É a única coisa que você não vai precisar falar no juízo final. O pecado que você cometeu, se arrependeu e confessou para o Padre. Entendeu? O resto tudo você vai precisar falar, que você ainda não falou para Deus. Então não existe esse negócio de secreto. É bobeira isso. Entendeu, gente? Então espero que vocês tenham gostado e peço a vocês aí a sua inscrição, compartilhe com outras pessoas e também peço que vocês se inscrevam no nosso canal. E mais uma vez eu quero dizer, gente, isso aqui não é para arrumar confusão nem briga. Se você conhece amigos, pessoas da família que são maçons, não vamos brigar por causa disso. É somente para aquele que é católico e que quer viver de acordo com a vontade de Deus. Tá? Agora você tem que fazer uma escolha. Não dá para ficar na rua e na calçada, com um pé na rua e outro na calçada. Tá? Então, aí você tem que fazer a sua escolha. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.